começar não, continuar. Vamos guardar o terror mais pro final aqui. Vamos ver Semideus. Hoje ainda a gente vai ver o resumo do Ben 10 Supremacia Alienígena, beleza? Vamos lá. Perdidos para sempre. Animais que não existem mais. Ei, se não falar do Dodô é gay. Seu Semideus. Cosato. Obrigado, Cosatinho. Na semana passada eu fiz um vídeo falando sobre alguns animais que a sua existência nunca foi confirmada. Sim, verdade. E existe algo que dá para relacionar a esse tema. Quando falamos de animais extintos, geralmente pensamos em criaturas que dominaram a Terra antes do surgimento do ser humano, como é o caso dos dinossauros. No entanto, infelizmente, existiram alguns animais que coexistiram conosco que não existem mais atualmente, sendo que a grande maioria deles foram extintos diretamente ou indiretamente por causa do ser humano. Existem uma variedade de animais que caem nessa ideia, com alguns deles tendo histórias bastante trágicas. Então é por causa disso que no vídeo de hoje estaremos conhecendo alguns animais que não existem mais. O bicho já é extinto então, né, velho? Que é meio triste, mas... O Lopidão não, aquele ali é o lobo da Tasmânia. Aí, ó, falou Dodô. Aí, amigo. Acredito que o animal extinto mais famoso seja o Dodô, o animal que é basicamente o rosto dessa ideia. E isso vem graças a ele ser um dos animais mais únicos que perdemos nos últimos séculos, sendo um dos primeiros animais que foram varridos da face da Terra por ações humanas na modernidade. O Dodô era uma ave que não voava, que era encontrada apenas nas Ilhas Maurício. O Dodô hoje é considerado um membro da família dos columbídeos, ou seja, ele é um parente dos pombos. Na verdade, dá para dizer que o Dodô era um pombo gigante. O Dodô era considerado um animal dócil e que não tinha medo de seres humanos, afinal ele não tinha nenhum predador em seu habitat natural. E isso foi um fator que contribuiu para o seu fim quando os colonizadores holandeses embarcaram na ilha em 1598, começando assim a caçar o animal. E além disso, foi introduzido na Ilha Maurício espécies invasoras, como cães, gatos, ratos, porcos e até macacos, que começaram a também caçar os dodôs e destruir os ovos do animal, que eram colocados dentro de ninhos que ficavam no chão mesmo. Inclusive, atualmente, a introdução de outras espécies nas ilhas pelo homem é considerado o principal fator para a extinção do animal, sendo a caça direta promovida pelos holandeses um segundo fator. O último avistamento considerado do animal foi feito no ano de 1662, ano em que ele foi extinto oficialmente. Extinção essa que aconteceu menos de 100 anos depois da vinda dos holandeses às Ilhas Maurício. O animal ficou tão pouco tempo conhecido entre os europeus que ele até mesmo se tornou uma espécie de mito. O animal, ao longo dos anos, principalmente mais recentemente, foi representado em diversas obras fictícias, como é o caso de Phineas e Ferb, o jogo Ark e até mesmo sendo um personagem na clássica obra de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, muitas das vezes sendo representado como tendo o estereótipo de um animal burro, resquícios da sua falta de medo do ser humano. Atualmente existe um projeto para reviver o Dodô e tirá-lo da extinção, promovido por uma empresa americana de biotecnologia chamada Colossal Laboratories. Para reviver o Dodô, o projeto está usando a sequência do genoma do animal junto de células germinadas de um dos parentes vivos do pombo de Nicobar. O pombo Bring Me to Horizon? Menino! Que é encontrado em outras ilhas do Oceano Índico, como as ilhas de Nicobar e Andamão e na Indonésia. Os cientistas esperam usar o animal para reviver seu parente perdido. O pombo de Nicobar é atualmente o parente mais próximo vivo do Dodô, mesmo eles não sendo muito parecidos. Porém, o pombo de Nicobar não é a única espécie próxima do Dodô que conhecemos. Outro parente próximo é o pombo dentado, um pombo de grande porte que é apenas encontrado
encontrado na Samoa e é atualmente considerado bastante raro, sendo listado em perigo crítico de extinção. Se especula que existam de 70 a 380 Pô, me perdoe, mas espécimes resumindo ainda a vida da vivos. família E do o parente Dodô do Dodô é que teve o burro. seu mesmo fim foi o Ele é burro, solitário o de primo é burro. Rodrigues, uma ave que habitava apenas a ilha de Rodrigues, que fica próxima à antiga morada do Dodô. Também é parte do território do atual país Ilhas Maurícios. O solitário de Rodrigues foi documentado pela primeira vez em 1601, e assim como o Dodô, o animal nos anos seguintes sofreu dos mesmos males com a colonização, sendo caçado pelo homem e perdendo seu habitat para espécies que foram introduzidas na ilha. Mas ao contrário do seu parente, o solitário de Rodrigues era bastante agressivo, tendo um comportamento bem territorialista. Mas isso não impediu que ele fosse caçado até a sua extinção. O animal foi descrito poucas vezes enquanto ainda existia, tendo apenas um único desenho feito por uma pessoa que viu o espécime vivo, que é esse que vocês estão vendo, que foi desenhado em 1708 por um explorador francês chamado François Leguet, que também descreveu em detalhes a criatura. A espécie começou a diminuir nos anos seguintes, até que ela foi completamente extinta entre os anos de 1730 a 1770. Posteriormente, o solitário de Rodrigues foi homenageado em 1776, quando o astrônomo francês Pierre Charles Lemonnier nomeou uma constelação com o nome do animal, a constelação Turdus Solitários. Entretanto, o solitário de Rodrigues não foi o único animal extinto endêmico da ilha de Rodrigues, com diversas outras espécies de pássaros e até de répteis. Pô, resumindo, se você morar lá, saia, após a chegada do homem na ilha, como é o caso da tartaruga gigante de carapaça de seda de Rodrigues. A mulher do cara é Priquito de Rodrigues, que é isso. Eu parei pra ver o nome da tartaruga de novo aqui. Tartaruga gigante de carapaça de Sela de Rodrigues. Pera aí, menino. Tartaruga gigante de carapaça de seda de Rodrigues e o periquito de Rodrigues, todos extintos na mesma época do solitário, evidenciando que muitas das espécies que foram extintas em tempos recentes são espécies endêmicas de ilhas. Afinal, esse tipo de animal costuma ter por natureza uma população reduzida, dado ao seu habitat limitado. Logo, elas são muito mais suscetíveis a serem extintas caso seu habitat seja perturbado. E ainda falando em aves, um dos casos mais bizarros de um animal sendo extinto se trata do pombo passageiro. O pombo passageiro também era uma espécie de pombo que neste caso habitava a América do Norte. O interessante sobre essa espécie é que no auge da sua população, o pombo passageiro variava de entre 3 a 5 bilhões de indivíduos. Exatamente. O que fazia o animal ser uma das aves mais abundantes do planeta. Caramba. Mas mesmo assim, o animal foi extinto. O pombo passageiro já era caçado pelos nativos americanos. No entanto, com a chegada dos europeus, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, a sua caça foi muito intensificada, sendo caçado principalmente pela sua carne, que era vendida como um alimento barato. Inclusive, é dito que versões mais antigas da torta de pombo, sim, isso existe, eram feitas com carne de pombo passageiro. O animal voava em grandes bandos, que facilitava a vida dos caçadores, já que eles conseguiam abater centenas de indivíduos de uma vez só. Essa caça excessiva, junto da perda de habitat, fez com que a população tivesse um declínio drástico até o fim do século XIX, em 1900, quando o pombo passageiro foi declarado extinto na natureza. O último espécime do animal foi uma fêmea chamada Marta, que morreu em 1º de setembro de 1914 no zoológico de Cincinnati. Sua morte pôs um fim à espécie, mostrando que mesmo que uma espécie seja abundante, ela ainda pode ser extinta em algum momento. Eles conseguiram extinguir uma espécie que tinha uma população maior do que a população de seres humanos. Se não for, por favor, me corrijam aí. Seja nos comentários, seja aí na live. Mas eu particularmente sou a favor de que, vamos lá, tem uma espécie de pombo que está sob risco de extinção, certo? E é um pombo que na teoria em algum outro lugar era comum e hoje em dia tá difícil. Pô, velho, por que, sei lá, não faz cruzamento dele com o pombo comum?
tá ligado? Pra, sei lá, ou fazer uma espécie nova ou alguma coisa assim. Ah, porque deve nascer infértil, né? Tipo quando você cruza, sei lá, cavalo com mula, tá ligado? Cavalo com jumento, né? Que sai a mula e sai o outro lá. É, tipo ligre, essas coisas, né? É, não sei, velho. Mas é meio triste a espécie acabar, né, velho? Humanos no planeta Gato ele não durante existe aquela não, época, pra Sudix. você Tá ver. maluco? Um é roedor, o outro é felino. Como é que os dois vai cruzar? Outro caso interessante de se comentar é sobre as tartarugas das Ilhas Galápagos. As Ilhas Essa Galápagos é um tartaruga da Ilha arquipélago Galápagos não foi localizado uma no que Oceano um caba Pacífico só. que Um faz caba não, parte né? do Uma Equador, tartaruga que é sozinha a reproduziu o casa de suficiente pra diversas trazer de volta. espécies raras, especialmente tartarugas. Praticamente todas as ilhas do arquipélago de Galápagos possuem a sua própria subespécie de tartaruga gigante, e essas variações de tartarugas em cada ilha foram estudadas pela primeira vez por ninguém mais, ninguém menos do que o Charles Darwin, em sua viagem ao arquipélago em 1835. Calma, diga aí, Variações faz tempo aí. essas que, infelizmente, estão todas em perigo de extinção ou já foram extintas. Uma das mais famosas, com certeza, é a tartaruga de Galápagos de Pinta, que era encontrada em uma ilha de mesmo nome, que se localiza na região norte do arquipélago. A Pintagem, né? espécie foi descrita pela primeira vez em 1877, e ela posteriormente foi muito caçada por Sim, pois baleeiros é, que Daniel. passavam pela ilha, fazendo com que a tartaruga de Pinta fosse declarada extinta no início do século Pra XX. quê, né, Porém, velho? indo contra a crença que existia na época, ainda vivia na ilha um exemplar vivo do animal que foi encontrado em 1971, tirando o animal da lista de espécies extintas. Esse único exemplar da tartaruga de Galápagos de Pinta foi nomeado como Lonesome George, ou Jorge Solitário. Quando o Caramba, George foi coitado. encontrado, ele foi levado até a estação científica Charles Darwin e começou a receber cuidados, onde os cientistas também tentaram fazer com que George cruzasse com outras tartarugas para gerar descendentes, dando Sim. a possibilidade de reviver a sua espécie no futuro. Mas George nunca encontrou uma parceira adequada, passando anos em solidão. Nos seus últimos anos de vida, George foi considerado o animal mais raro do mundo, vivendo Não é à por toa, anos né, velho? naquela estação científica até falecer em 2012, levando toda a Caramba, sua velho. espécie com ele, se tornando assim um grande símbolo da preservação da fauna. George faleceu com 101 anos de idade, ou seja, ele esteve vivo durante as duas grandes guerras e por toda a Guerra Fria. Após a sua morte, no entanto, foi descoberto que 17 espécimes de tartaruga de Galápagos eram espécies híbridas e tinham sangue da subespécie endêmica de Pinta, levando à possibilidade de existir ainda hoje um exemplar vivo da tartaruga de Que bom, Pinta, né, velho? mas esse tal exemplar nunca foi encontrado. Mas ainda assim, esse fato levantou esperanças de que no futuro a espécie possa ser revivida de alguma forma. E por incrível que pareça, o caso do Jorge Solitário se repetiu bem recentemente, já que existe uma espécie de tartaruga de Galápagos que habitava a ilha de Fernandina, conhecida como a tartaruga de Galápagos da ilha Fernandina. Essa espécie, assim como a de Pinta, também foi considerada extinta no início do século XX, bicho é porém, em boizão da 2019 peste. foi encontrado um espécime vivo dessa subespécie, no caso, uma fêmea. Após a sua descoberta, foi até criada uma expedição na ilha para encontrar outros exemplares. No entanto, essa expedição não foi bem sucedida. Parece mesmo que essa fêmea é a única sobrevivente da sua espécie. A tartaruga recebeu o nome de Fernanda. Hã? Faz sentido. Nossa, imagina. É a Fernandinha. Coitada. E até mesmo o animal mais próximo do ser humano teve algumas variações que desapareceram.
Existem diversas raças de cachorro que uma vez já existiram, porém atualmente elas foram, digamos, extintas. A maioria dessas raças deixaram de existir graças a cruzamentos com outras raças para criar as que conhecemos hoje. Ou a raça simplesmente deixou de ser usada, fazendo ela desaparecer com o tempo. Citando alguns exemplos, temos o caso do Mastiff dos Alpes, que foi desenvolvido em regiões da Itália e da Suíça, sendo considerado um predecessor de raças que costumamos ver hoje em dia, como o São Bernardo e o Mastiff inglês, sendo que por muitas vezes a raça era chamada também de São Bernardo, por ser justamente a raça que deu origem ao São Bernardo moderno, sendo que o Mastiff dos Alpes é descendente de uma raça que existia na Grécia Antiga. A raça se tornou extinta em algum momento do século XIX, e ela foi representada em uma pintura de 1820 chamada Mastiff dos Alpes, reanimando um viajante angustiado do artista Sir Edwin Landseer. Outra raça extinta é o cão lutador de Córdoba, uma raça que surgiu em Córdoba, na Argentina, que, como o nome entrega, foi criado principalmente para ser um animal usado em lutas de cães. O cão lutador de Córdoba foi o resultado do cruzamento de diversas raças diferentes, e ele foi desenvolvido para ser bem agressivo, com uma alta resistência à dor. É dito até que, na maioria das vezes em que uma fêmea e um macho da raça se encontravam, eles preferiam brigar do que acasalar. Muitos desses animais morriam frequentemente em brigas de cachorro, e definitivamente não eram recomendados como animais de estimação. A raça posteriormente foi transformada no dogo argentino. Cachorro é família, pô. Tu é doido, pô. Cachorro é beldade, pô. É amizade, é aquele pet que você tá ali, tá cuidando dele. Liguei pra casa, e agora eu gostaria de reservar essa seção do vídeo para falar sobre algumas espécies de animais que têm algo em comum. No caso, serem animais que já foram encontrados em lugares que hoje em dia eles não são mais encontrados, e é meio estranho pensar que em algum momento já foi possível encontrar uma população desse tal animal nesse local. Um desses casos se trata do elefante sírio. O elefante sírio era uma população de elefante asiático que poderia ser encontrada na região norte da Península Árabe e até em algumas regiões costeiras do atual Irã. Existem registros que povos antigos que habitavam a região, como os assírios e os arameus, usavam o marfim do elefante sírio para criar coisas como móveis e esculturas de marfim. Além disso, se teoriza que o elefante sírio era também usado como montaria em batalhas, algo bem Aníbal das ideias. Tudo isso pode ter contribuído para a extinção dessa população que existiu na região entre os anos de 1800 até mais ou menos o ano 700 a.C. A existência do elefante sírio até hoje é um grande mistério, já que é debatido se a população era nativa da região, o que poderia fazer ela ser classificada como uma subespécie do elefante asiático, ou se ela se originou de elefantes asiáticos que foram introduzidos lá por humanos, em algum momento durante a Idade do Bronze, sendo trazidos do Oriente. Porém, outros teorizam que a sua presença na região data do período pré-histórico, novamente levantando aquela ideia dele ser uma subespécie, apesar de não existir evidências da existência do animal na região durante esse período. Outro caso se trata do leão do Atlas, também conhecido como leão da Barbária, que era encontrado na região do norte da África, nos atuais países Argélia e Marrocos, mas em específico nas regiões próximas à Cordilheira do Atlas, cordilheira essa que deu o nome ao leão. Aparentemente, essa população de leões foi uma das que foi capturada pelos romanos para serem usadas em batalhas de gladiadores, além de eventos que eram conhecidos como venatios, que se tratavam de espetáculos onde animais eram caçados e mortos para o divertimento do público. A população do leão do Atlas existiu na região até mais ou menos os anos de 1960, quando eles foram extintos na natureza devido à caça, sendo essa fotografia a última tirada de um leão do Atlas na natureza, que foi tirada em 1925.
Mas Caramba, velho, existe não é nem uma tão velho, questão pô. nessa história toda. Afinal, atualmente o leão do Atlas não é mais considerado uma subespécie do leão. Isso desde 2017, quando a população foi colocada dentro da subespécie que é conhecida através do nome científico Panthera leo-leo, que abrange também os leões asiáticos. Léo. Atualmente, os únicos resquícios da população Meu do irmão, e leão esse aí do é Atlas brabo, que que o temos bicho vai se dar chuva aos baseiam penteios. apenas em alguns leões presentes em É o zoológicos Zohan do dos mundo leões. que tem como ancestrais leões do Atlas. E além do leão do Atlas, temos também os ursos do Atlas, que também habitavam as regiões montanhosas do norte da África, sendo a única espécie de urso africano que sobreviveu até os tempos modernos, considerado uma subespécie do urso pardo. Assim como o leão do Atlas, o urso do Atlas também era usado em espetáculos promovidos mas pelos isso é mais pra romanos, América do com o Norte, né? animal sendo representado em mosaicos romanos. O urso foi extinto, porém, mais recentemente, em torno de 1870, quando o abatimento do animal foi facilitado com a introdução de armas de fogo na região. E Aí ainda é falando fogo. de ursos, já existiram ursos no atual país México, com uma Urso população no de México ursos é cinzentos urso! que ficou conhecida como urso cinzento mexicano, que era encontrado no norte do México e no sul dos Estados Unidos, muito relacionado O também urso. com a população de ursos O leão da pardos que montanha é eram um puma? encontrados na Ah. Califórnia, que também foram extintos. O animal foi bastante caçado durante o século XIX e o início do século XX, principalmente por matar o gado de fazendeiros locais. Durante os anos 60, existiam apenas 30 exemplares do animal, Aí sendo é posteriormente fogo. completamente Felipe. extinto no ano de 1964. Pô, pesado, velho. Pesado. Ai, ai. Mas com certeza a história mais triste que envolve um animal extinto é a história do O'o de Kauai. Esse foi o nome de uma espécie de ave que habitava uma das ilhas do Havaí, mais em específico a ilha Kauai, a ilha mais ao norte do arquipélago. A espécie era membro de uma família de aves conhecidas como murros. Todas as espécies dentro dessa família foram extintas juntas do O'o de Kauai. A população do O'o de Kauai começou a ser reduzida no início do século XX, com o desmatamento do seu habitat, a introdução de espécies invasoras que começaram a predar o animal e também doenças que eram espalhadas por mosquitos. Já na segunda metade do século XX, o animal já estava criticamente ameaçado de extinção, mas ele conseguiu sobreviver até bem recentemente, o que faz com que exista até algumas capturas em vídeo do animal, como essa que vocês estão vendo de fundo. Porém, a espécie veio ao fim no ano de 1987, quando o último espécime do O'o de Kauai faleceu em cativeiro em um laboratório. E o que faz com que essa história seja bastante triste é o fato que foi gravado um canto desse último exemplar da espécie, que era um macho. Ele cantava uma canção de acasalamento, esperando que uma fêmea da espécie ouvisse o seu canto e retribuísse, complementando o canto e se aproximando dele. Algo que nunca aconteceu, porque esse macho era o último sobrevivente de sua espécie. Ou seja, ele estava esperando uma fêmea que nunca viria, fazendo esse áudio ser um dos mais melancólicos já gravado, registrando o canto do animal mais solitário do planeta. É tipo tu dizendo a tua mãe que vai trazer a boizinha dele pra conhecer, né, velho? Então eu acho que é isso. Então eu acho que é isso. Essa foi a nossa conversa sobre animais eu curti existem mais. O tema de animais extintos, por eu gostar bastante dessa área, me impacta bastante. Logo, eu sempre achei que eu deveria fazer um vídeo sobre essa temática. E cá estamos. Eu espero de verdade os vídeos que dos Semideus são sempre bons, né, velho? Se sim, não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso. Eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais. Até mais, Semidas.